Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Leandro Barros e venho trazer um esclarecimento através da palavra do Senhor. Peço para que os irmãos se inscrevam no canal, aqueles que estão chegando agora e não se inscreveram, que também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa informar numa próxima mensagem. Os que já são inscritos possam dar o seu like para que o YouTube possa priorizar as mensagens e outras pessoas serem abençoadas através dela. O assunto que venho trazer para os irmãos é: saiba por que os nossos cônjuges mudaram tanto depois que se apartaram de casa. É impressionante como nós procuramos respostas para a nossa vida em todos os lugares do mundo, mas não procuramos no único lugar onde todas as respostas são corretas e verdadeiras. E não só respostas, mas também tem a solução para todos os nossos problemas. Eu disse todos os nossos problemas. Esse vale tem me ensinado a buscar a resposta somente na palavra de Deus. Acho que Deus queria me levar a um outro nível de entendimento de vida, pois quando buscamos respostas para os nossos problemas em nossa mente, ou experiências, ou até mesmo em pessoas, só arrumamos mais problemas, dúvidas e inquietações. Hoje venho trazer uma mensagem que Deus colocou em meu coração para trazer uma lucidez sobre o questionamento da maioria dos irmãos. Eu leio todos os comentários que os irmãos deixam nas mensagens, todos mesmo. Volta e meia eu entro nas mensagens para ver novos comentários e percebi uma dúvida que a maioria tem, mas na verdade, quando esboçam essa dúvida, mais fazem isso criticando do que querendo saber a resposta. E com isso, ficam se ferindo na dúvida que o diabo mesmo colocou em seus corações. Pois as dúvidas que vocês têm e que não são esclarecidas são dúvidas que o diabo coloca em sua mente para te desestruturar de uma vez. Porque as dúvidas que Deus coloca, ele rapidamente tira e esclarece, pois não tem intenção de te confundir. A dúvida que vem de Deus são trazidas por Ele para que você cresça e não se deprima, ou se revolte mais ainda. Teve uma dúvida e se deprimiu ou revoltou? Pode ter certeza que o diabo que colocou isso na sua mente. Deus jamais fará isso. Mas não se preocupe, que mesmo o diabo querendo te confundir, você serve um Deus que anda na luz e jamais deixará você na escuridão do questionamento sem te esclarecer, e assim desfazer os laços do inimigo em sua vida. E hoje Deus vai tirar um monte de gente da opressão da dúvida que Satanás tem te colocado. Muitas pessoas escrevem nos comentários assim: meu marido ou esposa está irreconhecível, nem parece aquele homem ou mulher de Deus que eu me casei. E é justamente isso mesmo, eles ficam irreconhecíveis. Mas como disse, Deus também sabe desta dúvida que você tem e resolveu abrir o nosso entendimento hoje através desta mensagem. Deus me revelou em sua palavra o porquê isso acontece e como isso pode ser revertido. Você com certeza vai ver seu cônjuge de outra forma depois dessa mensagem, que vai te libertar do julgamento que vem fazendo ao se deparar com a falta de consideração, caráter e aparência de Deus na vida do seu cônjuge. Vamos lá então? Livro de Romanos, capítulo 1, versículos de 21 a 32, que diz: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos e com pássaros e com animais de 4 patas.
ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa de seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crime de morte, briga, mentira e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-los. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Até aí, meus irmãos. Acho que nem preciso falar mais nada, não é mesmo, meus irmãos? Se você acompanhou a leitura com atenção, com certeza você deve ter se lembrado das coisas que seu cônjuge vem fazendo, pois é exatamente essa descrição que a Bíblia expõe sobre as atitudes que eles têm cometido. Os versículos 23 e 24 são os versículos que já explicam tudo o que você precisa saber para entender o porquê seu cônjuge mudou tanto. Os versículos dizem: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoraram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Nos versículos, Deus está falando justamente sobre o adultério, só que o espiritual, ou seja, as pessoas preferem adorar imagens que parecem ter vida, mas não têm, do que adorar o Deus vivo e Criador de tudo. Deus está reclamando do adultério de seu cônjuge também, que é a igreja. Somos a noiva de Cristo, e por isso, quando nos voltamos a outro ser que não seja Deus, cometemos adultério contra ele. O adultério é coisa tão séria diante de Deus, que Deus matou muitos de seus servos por conta disso. Então você pode dizer: vou matar meu cônjuge também, porque vontade de fazer isso dá. Não dá não, irmãos? Fala a verdade. Tem horas que, se isso não fosse pecado, dá vontade de cometer isso. É aquela história: se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Mas calma, vivemos no tempo da graça hoje, pois se Jesus não paga um preço por nós, hoje, do jeito que está havendo traições no casamento, um monte de irmãos agora seriam viúvos, pois Deus mataria um monte de maridos e esposas infiéis. Mas a graça, a misericórdia e o amor incondicional, Deus mandou o seu Filho para nos dar chance de nos arrependermos e fazer o caminho de volta. Você pode dar um glória aí agora a Deus por causa disso? E se não for te atrapalhar, levante as mãos para o alto e aplauda ao Senhor por seu amor e misericórdia. Os versículos dizem que por causa de desobedecerem e abandonar ao Senhor, Ele entregou às pessoas a sua carne. E vou dizer, meu irmão, é melhor ser entregue ao diabo para ser esbofeteado por ele do que ser entregue para os desejos de nossa carne. Rapaz, não tem inimigo pior do que ela. Nós que estamos na presença já temos uma luta para controlá-la, quando queremos desistir, reclamar, questionar, duvidar ou ceder ao cortejo de um homem ou mulher sedutora que nos coloca lá em cima quando estamos nos sentindo lá embaixo. Agora, imagina seu cônjuge, que está distante de Deus. Como ele vai conseguir controlar esse furacão chamado carne? Se você parar para pensar um pouco sobre isso, você já vai ver seu cônjuge com um olhar menos apontador,
pois você estaria fazendo as mesmas coisas com ele que ele está fazendo com você. E se você estivesse em papéis invertidos agora, na verdade, você estaria fazendo até pior. É verdade ou não é? Se você disser que não, então rasga a Bíblia. E se tiver na Bíblia no celular, joga ele no chão e quebra. Que a palavra diz que todos que resolverem se afastar de Deus serão entregues aos seus próprios desejos para fazerem coisas sujas e vergonhosas. Volta lá e leia o versículo 24, que vai ver se não é isso que Deus diz que acontece. Se Deus disse, meus irmãos, acredite, acontece assim mesmo. Então pare de julgar as atitudes de seu cônjuge apartado e peça a Deus misericórdia por sua vida, pois quem julga acabará julgado, ou seja, pode acabar rindo para o mesmo caminho e cometendo as mesmas coisas e até piores. O versículo 21 diz: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Meus irmãos, seu cônjuge está no mundo fazendo atrocidades, coisas que jamais pensou fazer um dia. Mas ele não esquece a quem ele pertence, não. Ele sabe muito bem quem é Deus, mas por estar fora da sua presença, esqueceu tudo que Deus fez por ele. Esqueceu do sacrifício de Cristo, do sangue derramado, dos sofrimentos que ele suportou na cruz por eles. E por conta disso, não adianta você querer mostrar para o seu cônjuge que ele ou ela está fazendo tudo errado. Não adianta mandar versículos bíblicos para ele por mensagem, mostrando seus erros, porque a Bíblia diz que eles se tornaram loucos e a sua mente está vazia. Vazia de quê? Da palavra de Deus, que traz luz ao entendimento. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra, diz o Salmo 119, 105. Não adianta tentar abrir os olhos deles, porque a mente deles está no escuro, na escuridão total. A cabeça deles está sem um acessório fundamental, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17 diz isso. Isso que os protege dos ataques do inimigo. Assim, os dardos inflamados do inimigo cravam direto na cabeça deles sem essa proteção, sem chance de reagir contra os desejos da carne, meus irmãos. Por isso, a sua oração é importante, pois por serem uma só carne, nem tudo está perdido para o seu cônjuge, pois a outra metade está lutando contra Satanás. E isso não deixa totalmente livre para destruir seu cônjuge, porque senão ele já o tinha matado e mandado para o inferno. Lembre-se que o inimigo não brinca de ser mau. Ele é mau em tempo integral mesmo. Vamos agora ver as consequências desse afastamento de Deus nas atitudes que a Bíblia descreve e que será fundamental para eliminar a dúvida de por que o seu cônjuge está agindo assim, tão diferente. Veja se não parece que a Bíblia está descrevendo o seu cônjuge. Versículo 29 a 31. Eu vou lendo e vou explicando. 29. Estão cheios de todo tipo de perversidade. Ou seja, meus irmãos, não estão nem aí para o que vão pensar deles e no mal que estão fazendo aos outros. Vamos lá. Agora a Bíblia diz: estão cheios de maldade. Essa eles fazem tanto com você que ele largou, como com a amante também. Porque não acho que o relacionamento lá é maravilhoso. Porque não é. E digo que é pior ainda do que quando estavam com você. Ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas. Ou seja, por isso estão sempre batendo de frente, porque os interesses agora são diferentes. Continuando. Mentiras e malícia. Ou seja, não espere sinceridade da parte dele na condição que eles se encontram. Vamos lá. Caluniam e falam mal uns dos outros. Ou seja, por isso saíram dando uma justificativa que você era o problema da relação e não eles. E lá onde estão, agora continuam proliferando calúnias entre eles. Continuando. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Ou seja, eles até dizem que tem Deus no coração,
Mas o atrevimento, o orgulho e a vaidade, que é notória neles hoje, testemunham esse ódio sobre a palavra de Deus, condenar os pecados que hoje eles estão atolados até o pescoço. Continuando, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. Ou seja, a maioria dos pais não queria que eles abandonassem suas famílias, mas como não tem controle sobre seus filhos, acabam aceitando suas atitudes, mas não aprovam isso. Continuando, são imorais, não cumprem a palavra. Essa eu não preciso nem explicar, né, meus irmãos? Ela está bem clara. Continuando, não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros. Ou seja, meus irmãos, não tem amor por você na condição que estão. E quando diz que não tem pena dos outros, quer dizer que não pensam em quem está à volta do casamento. Ou seja, os filhos, pais, amigos, igreja, etc. Então não se admire de seu cônjuge não se importar com seus filhos não, meus irmãos. Eles estão pensando somente em si mesmo. E para terminar, vem a explicação porque ele se distancia de todos que tentam convencê-lo a voltar para casa. Vou ler agora o versículo 32, que diz: ele sabe que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-los. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Todos, meus irmãos, que tentarem abrir os olhos dos seus cônjuges serão desprezados por eles, pois eles não querem mais viver sobre regras e limites. Então qualquer um que chegar perto para fazer isso será repudiado também. Não terá atenção deles, mas todo o que disser o que eles querem ouvir serão introduzidos em seu novo ciclo de amizade. Por isso que seu cônjuge hoje tem amigos que antes não faziam parte da vida dele. Eles sabem que estão caminhando para a perdição eterna se não se arrependerem e fizerem o caminho de volta, mas não tem força para isso. Então ore por seus cônjuges, meus irmãos, porque a palavra diz em Tiago 5, 15 e 16. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa justa a Deus tem muito poder. A palavra diz que a sua oração salvará a pessoa doente, dará saúde e perdoará os seus pecados. Então ore, pois você é a única coisa que os prende a Deus ainda. O cordão de 3 dobras, lembra? Bem, mais claro do que isso, impossível, meus irmãos. Se você não entendeu porque o seu cônjuge mudou tanto depois desta mensagem que Deus me deu para esclarecer nosso entendimento, eu não sei o que pode te ajudar mais. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. E agora ciente de que quem está apartado precisa demais da sua intimidade com Deus. Busque, clame, suplique por isso que Deus atenderá a sua oração. Postei mensagem sobre a oração de Jabes no canal, para quem quiser aprender a ter intimidade com Deus e ter as suas orações atendidas. E quem já está praticando, agora é hora de usar esses ensinamentos. Tenho certeza que esta oração por seu cônjuge será atendida prontamente por Deus. Seu cônjuge está em grandes apuros. Satanás está crente que já ganhou esta batalha. Então não desiste de sua família e de ajudar o seu cônjuge. Não abandone nessa guerra desigual. Você ainda é a esperança que ele tem. E por mais que ele não saiba e pense que está sozinho, no mundo espiritual ele ouve quando você o conforta dizendo: "Estou lutando por você. Fique na paz de Cristo."